Enquanto nós avançamos na nossa série de mensagens no livro de 2 Samuel, a verdade é que nós nos aproximamos ainda mais do fim, né? É até mais fácil você abrir no livro de Reis e voltar uma página do que começar pelo livro de Samuel. Na verdade, já tem uns 2 domingos que nós entramos nesses capítulos finais do livro de Samuel. Desde o capítulo 20 até o capítulo 24, né? O que temos visto e ainda veremos é que esse bloco de capítulos finaliza o livro de Samuel. E finaliza apresentando para a gente um extrato do que foi toda a carreira e também um extrato do caráter de Davi. É isso que nós temos visto desde o capítulo 20. No capítulo 20, nós vimos Davi como um rei que aplica a justiça no reino, né? E a partir então do capítulo 21 e no capítulo 23, nós vimos então um reino vitorioso. E como que nós vimos isso? Nós vimos que os versículos finais do capítulo 21, assim como os versículos finais do capítulo 23, apresentam para a gente uma situação vivida pelo rei Davi ao longo de toda a sua vida. E que situação foi essa? No capítulo 21, o texto enfatiza que adversários, que inimigos poderosos se levantaram contra o reino. Em contrapartida, o capítulo 23 mostra também a presença de homens valentes no reino. Homens fiéis que se levantaram e que permaneceram firmes para defender o rei e o reino. Então, o capítulo 21 e o capítulo 23, eles constroem uma mesma ideia. Primeiramente, adversários se levantando contra o reino, mas, em segundo lugar, lá no capítulo 23, o texto mostra valentes se levantando em defesa do reino. E no meio disso tudo, nós vimos que há a presença de um rei, o rei Davi. E esse rei, diferente do que nós poderíamos imaginar, ele não é apresentado no capítulo 21 como um rei que mata gigantes. Nós vimos um rei apresentado em sua fraqueza, um rei que precisa de ajuda no campo de batalha. Mas, curiosamente, né, o texto apresenta para a gente essa ambiguidade em relação a Davi. Porque ao mesmo tempo que nós vimos que ele é apresentado como rei com todas as suas fraquezas, nós vimos que os homens de Davi honram e reconhecem Davi. Eles se voltam para o seu rei em toda a sua fraqueza e dizem: meu rei, tu és a lâmpada de Israel. Há um contraste entre fraqueza e honra. Agora vejam, se nós podemos falar tudo isso a respeito do rei Davi, apesar de todas as suas fraquezas, se apesar de todas as limitações de Davi, podemos dizer que Davi era a lâmpada de Israel, era essa garantia para o futuro de Israel, o que podemos então dizer a respeito do nosso Deus, que é o valente dos valentes, o rei dos reis? O texto que nós iremos ler hoje é uma grande e belíssima resposta de Davi a essa pergunta: quem é o nosso Deus? E por que devemos adorá-lo? Diante disso, eu quero te convidar a ler alguns versículos do capítulo 22. Leremos ler os demais no decorrer da mensagem, mas eu queria te convidar a ler a partir do versículo 47, que diz assim: o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que sujeita nações ao meu poder, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltaste acima dos meus agressores, de homens violentos me libertaste. Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. Amém? Vamos orar? Pai nosso, santificado, ó Deus, e exaltado seja o teu nome. Aqui, ó Deus, mais uma vez nos reunimos, ó Deus, em torno da sua palavra, pois sabemos que a tua palavra, ó Deus, é viva e eficaz.
De ti, ó Deus, vem o alimento que nos sustenta. A ti, ó Deus, rogamos nesse momento. Fala conosco mais uma vez. Supre as nossas necessidades mais uma vez. Alimenta o teu povo, ó Deus. Que todos nós saiamos daqui com a nossa sede saciada e com a nossa fome também saciada. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. O que veremos hoje, meus irmãos, é que o capítulo 22 é todo ele, todos os seus 51 versículos, um grande hino de louvor ao Senhor. A minha ideia original era ler todo o capítulo 22, mas vamos fazer isso com mais calma. Esse capítulo, nós vamos perceber isso, ele é um capítulo, podemos dizer, único em todo o livro de 2 Samuel. Porque ele é praticamente um salmo. E, na verdade, ele é um salmo. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo de número 18, eu falei aqui, meu Deus. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 18, você vai perceber que o Salmo de número 18 é completamente idêntico ao capítulo 22 de 2 Samuel. Então, esse capítulo ele é praticamente único em 2 Samuel, mas, na verdade, ele tem apenas um capítulo semelhante. O capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, que é o famoso Cântico de Ana. Todos esses versículos são um grande e belíssimo hino de adoração ao nosso Deus. E Davi começa dizendo então, me acompanha no versículo 1, a razão desse belíssimo hino. Versículo 1 ele diz, Davi cantou ao Senhor este cântico, quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então vejam, estamos diante de um salmo, estamos diante de um hino, onde Davi expressa a sua gratidão ao Senhor. Esse capítulo é justamente isso. É Davi abrindo a sua boca para expressar com os seus lábios aquilo que há em seu coração. Um sentimento de gratidão a Deus por tudo que o Senhor fez ao longo de sua vida. O que teremos diante de nós é um texto que mostra um rei Davi maduro, olhando para trás, olhando para toda a sua vida, para toda a sua experiência de vida, e reconhecendo os atos bondosos e misericordiosos de Deus em cada uma das fases da sua vida. O que veremos é Davi grato a Deus, porque apesar de todas as adversidades, ele pôde encontrar em Deus o seu auxílio e o seu refúgio. Na verdade, é justamente isso que o versículo 2 e 3 mostram para a gente. Me acompanhe. Diz o texto, diz o salmista Davi. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salva dos homens violentos. Davi começa então, irmãos, esse belíssimo salmo apresentando para a gente quem Deus é. Quem Deus é, irmãos? Ele diz, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu abrigo, Deus é essa rocha. Na verdade, o salmista Davi, aqui no capítulo 22, ele apresenta pelo menos 9 símbolos que retratam quem Deus é para a gente. Mas há pelo menos um deles que eu queria destacar, que é justamente esse termo hebraico tsur, que se repete não apenas nos versículos 2 e 3, mas se repete também no meio e no final desse capítulo. E o que é essa palavra, David? Essa palavra significa rochedo, né? Tanto é que a NVI, nos versículos 32 e 47, a coloca rocha, mas coloca rocha com R maiúsculo. Deus é chamado de rocha, mais precisamente um rochedo. E qual é a diferença? Um rochedo está muito mais para uma montanha íngreme, um penhasco, um paredão de pedra, que por um lado, para quem tenta subir, trata-se de uma muralha intransponível.
mas para quem está em cima, é um lugar seguro. É assim que Davi expressa quem Deus é para ele. Deus é a minha rocha. Nele eu estou seguro contra os ataques dos meus inimigos. Agora vejam, se a gente juntar a ideia de um rochedo com a ideia de fortaleza, que também são palavras que Davi utiliza no texto, a gente vai entender que Lutero acertou muito bem ao se referir a Deus como castelo forte. Podemos dizer assim, né, nos dias de hoje: o Senhor, Deus, é o meu castelo forte. Castelo forte é o nosso Deus. O salmista abre dessa forma. Ele reconhece esse tipo de fortaleza. Mas Davi reconhece a força de uma fortaleza desse tipo porque Davi estava sendo submetido a inúmeras ameaças. Ninguém valoriza o valor, ninguém dá valor, melhor dizendo, a um salva-vidas, a não ser que esteja em pleno mar, precisando de salvação. Quem melhor valoriza a força de um castelo e o poder de abrigo e de refúgio de um castelo é quem está sobre a ameaça de um inimigo poderoso. E Davi se vê assim, sob ataque de um inimigo poderoso. Nós estamos no final do livro de Samuel e eu tenho certeza que você se lembra. Davi passou mais de 10 anos fugindo de Saul. 10 anos fugindo do rei de Israel. Depois de Saul, Davi ainda enfrentou muitos outros inimigos, povos estrangeiros, filisteus e muitos outros. Então Davi sabe o que é correr perigo, Davi sabe o que é precisar de abrigo e de refúgio. Agora, vejam que interessante. Vocês vão perceber isso. Em nenhum momento Davi cita Saul nesse capítulo. Em nenhum momento Davi vai citar nominalmente alguns de seus inimigos, nem mesmo povos Davi vai citar aqui. Ao invés disso, Davi vai nomear um inimigo muito mais forte e muito mais implacável. Ele vai nomear a própria morte. Vejam o que ele diz no versículo 5. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram, as cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Vejam qual é a imagem que Davi mostra para a gente. Ele personifica a morte. Todos os inimigos de Davi estão representados aqui. Todos eles, Davi está dizendo, é como se a própria morte estivesse em minha busca. Ele mostra que a morte como se a morte fosse uma espécie de caçador implacável. A morte lança armadilhas, a morte prepara armadilhas diante de Davi. E o que ela busca, como diz o versículo, é capturar e destruir Davi. Davi retrata a morte como esse inimigo implacável. E esse é o nosso segundo ponto. A morte é retratada por Davi como o inimigo implacável. E aí a gente imagina, né? Poxa, Davi, um homem temente a Deus, como é que Davi reagiu diante disso tudo? Né? Algumas pessoas acham que o cristão não tem direito de se angustiar ou de ficar triste. Mas se a gente olhar nas entrelinhas, o que a gente vai ver é um homem aterrorizado. É um homem angustiado diante de tamanha afronta. Ele começa o versículo 7 dizendo: na minha angústia. Na minha angústia. Davi, embora conhecesse Deus, estava angustiado. Estava aterrorizado diante desse inimigo implacável. Agora, o que precisamos perceber é que Davi não olha apenas para o poder desse inimigo implacável, mas ele se volta para Deus. Por 3 vezes ele diz: clamei
clamei e clamei. E ainda uma vez ele diz, gritei por socorro. Mas tão impressionante quanto Davi clamar e gritar por socorro, é a quem ele grita e por quem ele chama. Davi não grita a qualquer um, ele se refere ao próprio Deus. Ele diz, clamei ao Senhor, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. E porque ele clama ao Senhor e ele clama ao seu Deus, ele espera por uma resposta. Agora, tão impressionante quanto um homem que se volta para Deus, ou melhor, mais impressionante do que isso, é Deus respondendo ao clamor desse homem. Não precisava. Deus é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Mas vejam que Deus inclina os seus ouvidos do seu alto monte, do seu templo. Ele se inclina para ouvir a oração dos seus filhos. Vejam a quem ele clama e a quem ele grita. Ele diz, ao Senhor clamei, ao meu Deus eu clamei. Se você lembra do capítulo 21, do capítulo 23, você vai lembrar o que eu vou dizer. O que vemos nesses capítulos são homens valentes. É um rei valente, que segura a sua espada e vai para o campo de batalha. Homens valentes que empunham suas lanças e vão para o campo de batalha. Mas o que começa a ficar cada vez mais claro aqui é que a luta não era travada apenas com espadas e lanças. A luta não era travada apenas nas colinas e nos vales. A luta era travada também de joelhos. Se por um lado vimos um rei que se levanta para combater os inimigos, o que esse capítulo mostra para a gente é um rei que se curva, mas que se curva diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Que contra-ataque poderoso, irmãos, é a oração. Que contra-ataque poderoso é a oração. Às vezes, formulamos as nossas estratégias e modos de agir, ficamos angustiados e afligidos, mas até quando tentaremos vencer as nossas batalhas única e exclusivamente com as nossas forças? Até quando usaremos apenas as nossas espadas e as nossas lanças? Precisamos aprender com Davi, não apenas a nos levantarmos contra esses inimigos, mas também a lutarmos de joelhos, curvados, diante daquele que é o nosso Deus, o nosso Senhor. O texto continua. Agora não mais para mostrar esse inimigo implacável e nem essa resposta adequada de Davi. O inimigo implacável é a morte, e a resposta adequada que Davi ofereceu é se curvar diante de Deus e clamar a ele em oração. Mas agora o texto se desenvolve a partir do versículo 8 até o versículo 14, para mostrar a gente o Deus, esse sim, um Salvador implacável. Se alguém no nosso meio ainda tem alguma dúvida sobre o poder da oração, preste atenção na leitura dos próximos versículos e vejam como de fato Deus age em todas as coisas para o bem dos seus filhos. Me acompanhe, por gentileza, versículo 8. Diz assim, vou começar do versículo 7. Na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus, e a resposta veio. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Então vem a resposta. A terra abalou-se e tremeu. Os alicerces dos céus estremeceram. Tremeram porque ele estava irado. Das suas narinas saiu fumaça, da sua boca saiu fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Montou sobre um querubim e voou.
Elevou-se sobre as asas do vento, pôs as trevas ao seu redor, das densas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Do brilho da sua presença flamejavam carvões em brasa. Dos céus o Senhor trovejou, ressoou a voz do Altíssimo. Somente até aqui. Vejam quantas coisas Deus move a fim de atender à oração do seu servo ungido. Vejam que os seres celestiais estão à disposição de Deus. O texto diz, ele monta no querubim. Mas vejam também que a própria terra e a própria criação está sujeita ao Deus, Criador dos céus e da terra. Ele move tudo a fim de cumprir e atender a oração do seu servo. O que nós vemos aqui é que enquanto o servo do Senhor está de joelhos, clamando e gritando, nos céus troveja o Senhor, dos céus ressoa a voz do Altíssimo. A terra e os céus estremecem diante dele. Os anjos e a natureza estão a serviço dele. Esses versículos mostram para a gente o poder implacável de Deus. Ele tem poder sobre tudo, sobre o reino dos céus, mas também sobre tudo o que acontece aqui na terra. A própria natureza está ao seu comando. E dos céus ele troveja. Dos céus a voz do Altíssimo ressoa. A pergunta que deveríamos nos fazer é: se é assim, e é, quem pode permanecer de pé diante desse Deus? Quem pode resistir a esse Deus quando ele se levanta do trono e decide agir em nosso favor? Quem pode impedi-lo? Os versículos seguintes mostram que não há distância, não há profundidade e nem mesmo altura que possa impedir Deus de vir em socorro dos seus filhos. Não há. Veja o que diz o versículo 15. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos. Arremessou raios e os fez bater em retirada. Um a um, todos eles batem em retirada. Porque por mais distantes que eles estejam, as flechas do Senhor certamente irão os alcançar. E aí o texto continua a partir do versículo 16. Os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos diante da repreensão do Senhor, com forte sopro de suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me de águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, que eram mais fortes, ou melhor, fortes demais para mim. Vejam, então, o poder de Deus, mas vejam também a disposição de Deus em agir em nosso favor. Não há distância que possa impedi-lo. Também não há altura nem profundidade. O texto fala que o mar, ele se abriu e mostrou as suas entranhas. E mostra também que Deus estendeu o seu braço forte do céu. Mas por que Deus faz isso? Porque lá no fundo estava o seu servo clamando: Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me, livra-me. Seja o Senhor o meu refúgio, a minha fortaleza. Então Deus se levanta do seu trono, monta no seu querubim, a terra se estremece, os anjos trabalham ao seu favor. O mar se abre, ele estende o seu braço forte e nos tira do fundo do mar. Nos tira dos lugares mais profundos. Ele nos liberta desse inimigo que era forte demais para nós, que Davi chama de morte. É implacável o poder desse Deus. Ele é soberano. Sim, mas vejam, não apenas isso. Ele tem uma disposição de agir em nosso favor.
Sim, o poder de Deus é implacável, mas isso de nada adiantaria. De nada adiantaria se Deus não tivesse a disposição de agir em nosso favor. Agora, por que Deus faz isso? O que motiva Deus a agir dessa forma? Me acompanhe na leitura do versículo 21 em diante. Versículo 21 diz assim: O Senhor me tratou conforme a minha retidão. Conforme a pureza das minhas mãos me recompensou. Pois guardei os caminhos do Senhor. Não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim. Não me afastei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de pecar. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante ele. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. Salva os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos, para os humilhar. Então, por que Deus age assim? E aí, uma leitura equivocada desse texto pode nos levar a dizer: é porque Davi é um homem bom. Mas é uma leitura equivocada do texto. Embora pareça que Davi está batendo no peito e está dizendo: eu sou o cara, eu sou justo, eu sou reto, as minhas mãos são limpas. Não podemos perder de vista de que neste capítulo, e também no Salmo 18, que é o seu equivalente, o alvo de Davi não é a exaltação de si mesmo, não é bater no peito e se elevar, mas é elevar o Senhor. Então, o que acontece aqui exatamente? Como é que nós entendemos esses versículos? Como ousa Davi, um homem que cometeu adultério, falar esse tipo de coisa? Que é um homem justo, que suas mãos são puras diante do Senhor. Como pode Davi, um homem que cometeu assassinato, falar coisas desse tipo? E ele fala, meus irmãos, da mesma forma que nós podemos falar, apesar das nossas falhas. É pela graça de Deus. É porque Davi entende uma justificação que não é pelas obras, mas pela fé. Uma justificação que não é pelo mérito dele, mas é pura obra da graça de Deus. Mas ele faz isso, e curiosamente, mostrando as suas virtudes. E isso soa muito estranho para a gente, porque parece que Davi está se exaltando. Mas vejam, se Davi em algum momento olha para as suas próprias virtudes, olha para a sua justiça, olha para a sua qualidade, é com um único motivo. É dizer: Deus é justo, Deus é santo, Deus é puro, e ele me trata de acordo. Davi exalta a sua justiça única e exclusivamente para dizer: e Deus me trata conforme essa justiça. O alvo não é tanto a justiça de Davi, mas Deus tratá-lo de maneira justa. Não é tanto a impiedade dos homens, mas Deus dá a cada um a recompensa que lhe é devida. Veja o versículo 25 que diz: o Senhor recompensou-me segundo a minha retidão. Mas o foco não é a minha retidão, mas o caráter desse Deus. Davi primeiro exaltou o poder de Deus. Deus é todo poderoso. Os montes se derretem diante dele. Depois Davi exaltou o fato de que Deus tem uma disposição de agir em nosso favor. Mas agora Davi destaca um terceiro ponto. Vejam o caráter desse Deus. Ele não é apenas todo poderoso, ele também é justo. Ele não tem apenas o domínio sobre todas as coisas, mas ele retribui a cada um de maneira justa. É o caráter de Deus que está sendo exaltado aqui. Então, se Davi agiu com justiça, em retidão, se Davi agiu com pureza,
O segredo de Davi não está na inclinação do seu próprio coração. Davi não está batendo no peito e está dizendo, olha, Deus age a meu favor porque eu sou justo. Não. Se há alguma justiça em Davi, se há alguma bondade em Davi, ele vai deixar isso muito claro. Não vem do próprio Davi, vem de Deus. Se os homens olham para Davi e dizem, meu rei, tu és a lâmpada de Israel, Davi vai olhar e vai dizer, eu não. O Senhor é a minha lâmpada. É isso que ele vai dizer. Me acompanhe. O versículo 23 prova o que eu estou dizendo. Olha o que diz o versículo 23. Todos os seus mandamentos estão diante de mim. Não me afastei de nenhum dos seus decretos. Todos os seus mandamentos estão diante de mim. Não me afastei de nenhum dos seus decretos. O que Davi está começando a mostrar para a gente aqui? Que ele, como rei, ele tem a palavra do Senhor diante dele, na sua mente, no seu coração. De forma que a sua vida, as suas ações são orientadas não pelos desejos do seu próprio coração, mas são orientadas por essa palavra que está sempre diante dele. Ou seja, Davi, se há alguma justiça e bondade nas ações de Davi, isso vem única e exclusivamente de uma coisa. Davi está sendo moldado e guiado pelas palavras de Deus. A palavra de Deus é o padrão de justiça e de retidão. A palavra de Deus é a bússola da conduta moral e ética de Davi. Uma bússola, irmão. Isso significa que ainda que ele não acerte o alvo com precisão, ele continuará caminhando nessa direção e não naquela. Essa é a diferença dos servos de Deus e daqueles que não são. Uma vez que eles são guiados pela palavra de Deus, eles podem não ser perfeitos, podem não acertar o alvo com precisão, mas certamente não estão caminhando em sentido contrário. As duas coisas não são possíveis. Sejamos todos nós, homens e mulheres, guiados pela palavra de Deus. Mas que os nossos guias sejam também homens que se guiam pela palavra de Deus. E que os nossos ouvidos estejam tapados para estes que ousam querer adaptar a palavra de Deus às circunstâncias do tempo presente. Geralmente é isso que acontece. Quando nós temos a palavra de Deus em nossa mente, ou melhor, diante de nós, só nos restam duas opções. Ou a gente aceita essa palavra e vive de acordo com ela, ou a gente se rebela contra ela e vive segundo os nossos próprios conselhos. Tentar atualizar a Bíblia é uma outra forma de dizer que não estamos de acordo com o padrão moral e ético de Deus. É uma outra forma de se rebelar contra Deus e dizer que a justiça de Deus não é tão justa assim. Que o padrão de bondade de Deus não é tão bom assim. E que nós precisamos atualizar de acordo com os nossos desejos. Mas não Davi. Davi mantém a palavra de Deus em sua mente e seu coração. E vejam o que acontece em seguida. Versículo 33, por favor. Ele diz: é Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Então, se a gente acha em algum momento Davi estava batendo no peito e se exaltando, vejam que não é bem assim. Se ele pode dizer que suas mãos são puras, se ele pode dizer que há justiça e bondade no seu caminho, é por causa disso aqui. Ele tem a palavra de Deus moldando a sua vida. E no final das contas ele diz: é Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. E se Deus faz isso, irmãos? Se Deus aplana o caminho à nossa frente, se Deus nos tira de lugares escorregadios e coloca em solo firme,
Então, quem pode nos impedir de sermos homens e mulheres justos aos olhos de Deus, santos aos olhos de Deus? Não há quem possa. Como eu disse antes, os homens podem até enxergar alguma luz em Davi, podem até dizer que ele é a lâmpada de Israel, mas no versículo 29, Davi faz a sua confissão. Leia comigo. Ele diz: Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina as minhas trevas. E no 33 ele completa mais uma vez: É Deus quem me reveste de força, e é Deus que torna perfeito o meu caminho. De forma que não há dúvidas, não há exaltação de obras, mas sim a exaltação do caráter de Deus e das suas infinitas e grandiosas misericórdias. Então sim, me acompanhe no versículo 30. Diante disso, já que é Deus e a sua palavra que molda a minha conduta, é Deus que molda os meus caminhos, é Deus que me aperfeiçoa, que me dá força, então sim, nós podemos dizer com toda a força que há em nossos pulmões: contigo posso avançar contra uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como uma gazela e firma os passos nos lugares altos. É Ele que treina as minhas mãos para a batalha e assim os meus braços vergam um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento, a tua ajuda me fez forte. Então, sim, como mostra os versículos de 37 a 39, Davi foi um combatente bem-sucedido. Ele perseguiu e derrotou todos os seus inimigos. Mas vejam no versículo 40 e 41, a quem Davi atribui a vitória. Ele diz: Tu me revestiste de força para a batalha. Fizeste cair aos meus pés os meus adversários. Fizeste que os meus inimigos fugissem de mim. Destruí os que me odiavam. Até mesmo a popularidade de Davi vem do Senhor. Veja o versículo 44. Tu me livraste dos ataques do meu povo. Preservaste-me como líder das nações. O povo que não conhecia me assujeito. Estrangeiros me bajulam. Assim que me ouvem, me obedecem. Todos eles perdem a coragem, saem correndo. Mas não é porque Davi é um homem bonzinho. É porque o Senhor é com ele. É porque o Senhor lhe dá força. É porque o Senhor molda o seu caráter. É porque por meio da palavra do Senhor, ele sabe o que é bom, o que é justo, o que é reto. E pratica então o que é bom, o que é justo, o que é reto. Mas isso não vem dele. Vem de Deus e por meio da sua palavra. Pois o Deus que Davi serve é um Deus santo, justo e reto. Agora, para finalizar, qual seria então a resposta adequada a tudo isso? Qual seria a resposta adequada quando em angústia e aflição clamamos a Deus? Qual seria então a resposta adequada quando inimigos tentaram nos derrotar? Quando a morte personificada se levantou e tentou destruir as nossas almas? Qual será a resposta adequada quando clamamos e do céu Deus ouviu o nosso clamor, a nossa oração, nos dando escape, nos dando abrigo, nos dando refúgio, sendo Ele mesmo a nossa fortaleza, o nosso refúgio? Qual seria a resposta adequada? E os versículos que lemos no início mostram qual é então a resposta adequada. Se é adequado responder com clamor diante do adversário, se é adequado orar a Deus pedindo misericórdia diante de ataques ferozes, também é adequado louvar a Deus que nos atendeu com graça e misericórdia. Como diz Spurgeon, a misericórdia que livre merece ser belamente exaltada. A ingratidão, irmãos, é o louvor negligenciado e ela também é a mãe da rebelião. Ou há gratidão em nossos corações,
ou estamos sujeitos a sermos ingratos e sujeitos à rebelião? Tudo que vimos no livro de Êxodo mostra isso. Um povo que foi liberto, mas que não nutriu em seus corações a memória de tudo o que Deus fez por eles. Vejam, são 51 versículos aqui. E nesses 51 versículos, Davi está se esforçando para trazer à memória, não o que ele viveu em um dia, mas em toda uma vida. E olhando para trás, o que resta é única e exclusivamente uma coisa: perfeito louvor. Diante de tudo que Deus fez, a resposta adequada que nós podemos dar é essa: abrir a nossa boca e louvar ao Deus da nossa salvação. Versículo 47. O Senhor vive. Digamos mais uma vez: o Senhor vive. Bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Amém, irmãos? Para concluir, queria dizer algumas palavras que eu anotei. Deus é digno de ser louvado, porque em meio a todas as adversidades que possamos enfrentar, podemos sempre e sempre contar com seu auxílio, com a sua provisão e com a sua força. Aliás, ele é o nosso verdadeiro auxílio e a nossa verdadeira força. O que o texto nos mostrou é uma realidade indubitável. Algo de que não podemos nos esquecer e nem duvidar. Tanto os valentes de Davi, quanto o próprio rei Davi, todos eles precisam de uma força maior e de uma luz muito mais brilhante. Todos nós precisamos de um valente que não morra no fim da história. Todos precisamos de um rei que não se canse em batalha. Todos precisamos de um rei que seja justo e fiel aos seus súditos. Mas quem é esse rei que nós precisamos? Este é o Senhor. Este é o nosso Deus, o valente dos valentes, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu queria apresentar apenas duas aplicações em relação a tudo que lemos aqui. Apenas duas. Duas aplicações que, na verdade, são dois convites. O primeiro convite que eu gostaria de te fazer é esse: olhe mais uma vez para o Senhor, o teu Deus. Olhe mais uma vez para o Senhor, o teu Deus. Como disse antes, Davi passou 51 versículos trazendo à memória o que Deus tinha feito por ele. Ele trouxe à memória Deus e o seu poder, o seu domínio sobre todas as coisas. Trouxe à memória o caráter do Senhor, a sua justiça, santidade, bondade, graça e misericórdia. Trouxe à memória o amor de Deus, agindo em todas as coisas em favor dos seus filhos. Porque nisso também aí se revela o amor de Deus. Então eu queria te fazer esse primeiro convite. Olhe mais uma vez para o seu Deus. Frequentemente olhamos mais para as adversidades. Frequentemente olhamos mais para o nosso adversário e o seu poder. E quando olhamos para ele, estamos certos quando ficamos angustiados e aflitos. Pois como Davi mesmo diz, é um inimigo mais forte. Mas é mais forte do que eu e você. Não é mais forte do que o seu Deus. Então, volte mais uma vez o seu olhar para ele e descanse. Confie. Clame. Grite por socorro. Mas tenha plena convicção. Do alto ele ouvirá a sua oração. Do alto ressoará a voz do nosso Deus, o Altíssimo. Ele moverá todas as coisas, nos céus e na terra, para que você não fique no fundo do mar. O mar, se tiver que abrir, abrirá. E o nosso Deus estenderá a sua mão poderosa, para nos tirar de lá. Amém? Mas isso já aconteceu. E glórias a Deus por isso.
O mar abriu, irmãos. O mar abriu. E abriu na cruz do Calvário. Ali se revelou o braço forte do Senhor. Ali se revelou o verdadeiro rei, o filho de Davi, o Messias. Ali estava revelado o poder de Deus para nos salvar. Em Cristo, não apenas o mar se abriu e os céus e a terra se moveram, mas foi o próprio Deus que se moveu. Ele se encarnou, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele viveu entre nós uma vida reta, justa e santa diante de Deus. E dessa vez, ele mesmo se entregou na cruz em nosso favor. Vejam a disposição de Deus em agir. Foi preciso que ele mesmo se entregasse. E ele mesmo se entregou. E se entregou por amor a mim e a você. Então volte mais uma vez o seu olhar para Deus. Volte o seu olhar mais uma vez para Deus. E aí eu te estendo então o segundo convite. Louve ao Senhor uma vez mais. Seja grato ao Senhor uma vez mais. Porque o Senhor tem sido bondoso e misericordioso com todos nós. Se estamos firmes é porque Ele nos sustenta. Se somos fortes é porque Ele nos dá força. Se há alguma bondade, alguma justiça e alguma luz em nossas vidas, é porque o Senhor tem sido Ele mesmo a nossa força e a luz que brilha sobre as nossas cabeças. Eu queria te convidar nesse momento a orar juntamente comigo. Eu queria cantar, mas ao invés de cantar, eu quero te convidar a trazer à memória o hino que Lutero escreveu, só a primeira estrofe. Ele começa dizendo: Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Amém? Esse é o reino vitorioso, irmãos. Não está na força de valentes e nem de reis humanos, mas fundamentado no Rei dos Reis. Oremos. Pai nosso, graças te damos, ó Deus, por tua bondade e fidelidade. Apesar de nós, ó Deus, sermos fracos e ficarmos angustiados, ó Deus, diante das adversidades da vida, ó Deus, como é bom poder olhar para o alto com a plena convicção que de ti vem o nosso socorro. Ó Senhor, queremos em todo tempo louvar ao Senhor e bendizer o seu nome, porque o Senhor nos resgatou com mão poderosa. O Senhor nos tirou dos impérios das trevas. O Senhor nos transportou para o reino do seu Filho amado. Agora não somos apenas cidadãos da cidade dos homens, mas cidadãos de um reino muito mais excelente. Somos cidadãos do reino dos céus. E nos rendemos e nos curvamos diante de ti, Senhor, pois tu és o Rei mais excelente, o Rei justo e verdadeiro ao qual nos curvamos e adoramos, o Deus Todo-Poderoso. Diante de ti a terra treme e os montes derretem, o mar recua diante da sua voz. Mas, ó Deus, quão maravilhoso é a sua bondade e misericórdia para conosco, pois apesar de sermos fracos e miseráveis, o Senhor se compadece de nós. O Senhor se apresenta para nós, ó Deus, como um auxílio, como um refúgio, como uma fortaleza. Ó Deus, que possa sempre estar nos meus lábios e também nos lábios de cada um dos meus irmãos o clamor e também o louvor. Que possa haver sempre em nós o reconhecimento de que o Senhor é a nossa rocha. O nosso Deus é o nosso castelo forte. Amém. Essa é a palavra, Senhor.